Oi, gente linda do meu coração. E aí, como é que vocês estão? Bom, nesse vídeo de hoje aqui, dando sequência naquele nosso bate-papo com a Lê, hoje eu tô trazendo aqui um tema que faz muito sentido para a gente poder elaborar um pouquinho mais sobre esse assunto e que faz sentido na nossa jornada, tá? Consciência pai e mãe, né? A força da mãe e a força do pai. Esse assunto é um assunto muito delicado, um assunto que mexe muito com a gente, né? Ele é tratado sim em alguma das vivências que eu faço. Alguns clientes me trazem algumas situações que acabam sendo traumáticas lá na infância e que às vezes repetem comportamentos que estão muito ligados a essa consciência pai e mãe, né? E vocês vão entender um pouquinho dessa situação. Para isso eu tenho um material que vai me contribuindo, né, para que eu não perca o sentido aqui dessa questão. E eu vou me apoiando então nesse material para que seja a minha estrutura e eu possa colocar para vocês com maior clareza aqui, tá? Bom, esse assunto aí, pai e mãe, é um assunto que eu trago na visão sistêmica, sim, né? Ele faz todo sentido porque é de como a gente enxerga a vida, né? Entendendo que nascemos de um sistema, de algo muito maior do que nós. Nós temos uma origem, né? Que podemos sentir, perceber, né? Que faz parte aí da nossa história, tá? E todos nós temos uma história triste que a gente passa na nossa jornada de vida, na nossa linha do tempo. Então, vale a pena aqui trazer esse assunto para vocês. E para a gente poder conseguir realmente ultrapassar novos desafios na nossa vida, a gente tem que estar disponível, né, para olhar para as dores que a gente tem aí e que fazem sentido ser cuidadas, entendidas para a gente poder ressignificar. O importante aqui é destacar, né, é que nunca, né, você vai estar exposto a uma dor que não seja capaz de resolver. Então, isso é o maior entendimento que a gente tem, porque se essa dor chegou e se ela faz sentido aí você ajustar, né, realmente compreender, faz sentido porque esse é o momento que você tem de um chamado muito importante, tá bom? E que isso, lógico, pode te alavancar aí a uma mudança, uma transformação muito grande, né, nas suas atitudes, enfim. Bom, a força do pai, ela representa a força do mundo. A força da mãe representa a força da vida. Pois é, e é dessa forma aqui que a gente vai falar, tá? A força da mãe, ela representa a força da vida, então ela se conecta aqui, né, de verdade com a essência daquilo que somos, né, para que a gente consiga ter esse olhar aqui amoroso com a nossa origem e consigamos entender melhor aí o nosso papel na vida, tá bom? Dentro desse processo, Bert Hellinger, né, que trata aí com esse olhar sistêmico para a nossa ancestralidade, traz aqui três leis que eu acho extremamente interessante colocar para vocês: a lei do pertencimento, a lei da hierarquia e a lei da troca. Esse olhar, ele significa olhar para as histórias de dor, né? E olhar para as histórias que vieram das nossas histórias com os nossos ancestrais. Então, ele fala que essas três leis aqui são muito importantes para que a gente possa compreender e ressignificar uma série de situações que estão muito presentes na nossa vida, impedindo que a gente se desenvolva,
que a gente cumpra com esse propósito de realmente trazer uma transformação, tá? A lei do pertencimento, ela é proposta como a lei, né, de compreensão, ou seja, é que tudo pertence, tudo, né? A mente do todo, nós pertencemos a essa mente do todo. Quando eu falo a mente do todo, é que existe um Deus, uma fonte criadora, uma energia maior que criou de alguma forma tudo que existe, né? E nós estávamos na mente do todo. Quando eu falo nós, somos nós, humanidade. Mas existe o reino animal, existe o reino vegetal, mineral, enfim. Só para que a gente possa entender, um objeto é criado, mas antes dele se manifestar na criação, ele veio na mente de uma pessoa e essa pessoa manifestou a realização da criação desse objeto. Então, um celular, uma caneta, enfim, só para a gente poder entender aqui, tá? Então, acolher as nossas dores, trabalhar o que é necessário, nos ajuda a levar a vida para frente e não ficar voltando para trás, sabe? A gente mesmo se sabota. Bom, existe a lei da hierarquia, né? Que é a outra lei que é muito importante, e essa lei aqui, ela diz o seguinte, sobre aqueles que vieram antes de nós, né? Porque se nós olharmos para a nossa árvore genealógica, nós precisamos de quem veio antes para que a gente pudesse estar aqui, para que a gente nascesse. No entanto, os nossos pais, antes da gente nascer, não precisavam da gente para viver. Os nossos avós, antes dos nossos pais, não precisavam dos nossos pais para viver, mas precisavam de quem veio antes. Então, por isso que a gente fala tanto de honrar quem veio antes, né? De dar esse lugar no nosso coração, de dar esse espaço, da gente enxergar exatamente a grandiosidade de quem veio antes de nós, né? Porque eles são maiores. Dentro do olhar sistêmico, eles são maiores, né? E justamente por não dependerem de nós para estarem vivos. Pois é, acho que ficou claro isso, tá? Essa é a lei da hierarquia, né? A nossa razão de estar vivos, né, de viver, vem de quem nos deu a vida, dos nossos pais, né? De quem veio antes, tá? Por isso, o nosso lugar dentro da nossa família é o lugar de filho quando olhamos para os nossos pais. Isso é muito importante e também muito lindo, né? Para que a gente também possa compreender a história deles, que na verdade a gente não tem por que julgá-los, são histórias deles, né? A gente faz a nossa história, mas a nossa honra, devemos a nossa honra. Por isso, essa lei da hierarquia, de que quando nós estamos de frente para o nosso pai e para a nossa mãe, nós somos pequenos, mas pequenos no sentido de entregarmos, né, a grandiosidade de quem eles são. Nós somos pequenos nesse sentido e não de transformar a nossa imagem naquela pessoinha lá, infantil, né? Naquela criança. Não. É de ser pequeno a grandiosidade da vida. Exatamente isso, tá? Então, isso é muito importante. Quando a gente olha para a vida, quando a gente está olhando para a vida, para aquela estrada da vida, nós somos grandes perante a vida, né? Está conosco a função de realmente evoluir, tá bom? Bom, também temos a lei da troca, né? E eu só vou conseguir trocar de forma saudável na vida
se eu consigo trabalhar as outras leis que eu acabei de falar, a lei do pertencimento e da hierarquia, tá? Com isso eu consigo então olhar para minha origem de uma maneira, né, de uma forma que realmente eu vou sentir e receber os benefícios de tudo e de todos que vieram antes, para que todos que contribuíram para minha jornada, para que eu estivesse aqui, consigam me ajudar para que eu vá para a vida, para que eu cumpra com o meu destino. Olha que lindo, né? Essa lei da troca. Eu dou ao outro aquilo que eu recebi. Não necessariamente aquilo que eu recebi, mas numa escala de grande importância, que aquilo faz parte de mim, eu dou ao outro, né? Enfim, temos a força da mãe, como eu falei aqui, que está sempre sendo representada no nosso lado esquerdo, né? Recebemos a coragem para ir adiante na nossa vida, né? Essa força, ela é a mesma força que a mãe nos deu para nos trazer a vida. Olha que coisa mais importante e linda, né? Eu preciso me nutrir da força de vida que veio da minha mãe, né? Para que eu possa ter condições de ajudar e nutrir outra pessoa se fortalecer de vida também. Esse é o sentido dessa força de vida, né? A força da nossa mãe. Bom, existe uma conclusão que o Bert Hellinger também trouxe para nós e eu vou ler aqui porque eu acho que faz muito sentido. Ele realmente chegou nessa construção do sucesso vendo que se a gente observa o nosso progresso na vida e as relações, a gente estabelece na família e na profissão, e é perceptível que essas leis que regem as relações familiares também regem as relações profissionais. Por isso que ele atrelou o sucesso ao olhar para a mãe e o olhar para o pai. Porque se a mãe nos dá a vida, o pai é que faz a gente crescer na vida. A mãe nos leva para a vida e o pai nos leva para o mundo. Da mesma forma, a nossa postura diante da vida é a mesma que a gente leva para a vida profissional. Aquilo que a gente recebeu da força e a forma como nós posicionamos nas relações, como nos posicionamos nas relações familiares, repercute no nosso trabalho inevitavelmente. Importante é transcender a dor e o sofrimento. Às vezes a gente nem tem que entender o porquê, a gente só tem que reconhecer que aquilo fez parte da nossa história, que faz parte e que fez parte da gente, mas agora eu estou disponível para fazer diferente, para construir um novo destino, porque as circunstâncias não determinam os nossos próximos passos e o nosso destino. Então, a gente precisa trazer a nossa consciência para a nossa história, né? Se dispõe a ver que você ganhou o maior de todos os presentes, que é a vida. A vida é um presente, né, gente? A vida é um presente porque é por conta de termos a vida que nós trabalhamos o nosso autoconhecimento, nós trabalhamos em nos desenvolver capacidades e talentos que são naturais para que a gente possa ter um relacionamento bacana, né? E não só familiar, nem com amigos, mas com todos, até no nível profissional, né? É dessa forma que a gente traz uma história. Aquilo que nos aconteceu faz sentido para que a gente realmente escreva na nossa linha do tempo quem é que nós queremos ser e de que maneira que nós vamos impactar. Nós somos muitas vezes impactados com muita coisa que acontece conosco. E faz sentido a gente promover essa movimentação para que a gente possa se transformar em algo melhor. Por isso, abençoe essa mãe
né? Abençoe a vida que ela te deu. Seja quem ela for, seja onde ela estiver, mesmo que a mãe tenha partido, mesmo que ela já seja falecida, né? Não importa, gente. A alma sempre reconhece esses movimentos quando a gente faz. É tão importante. Bom, para aqueles que foram adotados, né? Tome a vida dos seus pais biológicos, até mesmo a relação com os pais adotivos vai ficar muito melhor e mais nutrida de força. Honre essas pessoas que te criaram, né? Ame, respeite, mas nunca deixe de olhar para os seus pais biológicos, senão você vai pagar aí um preço muito alto, né? Em algum nível aí da sua vida, seja em distúrbios, em desequilíbrios, seja em algum aspecto da sua vida que você nunca vai conseguir fazer andar, nem vai conseguir fazer crescer. Esse preço é um preço muito alto, tá? E na maioria das vezes, né, esse preço vem aí de uma revolta muito grande, né? Porque tem muito desequilíbrio na vida desse filho que não toma os seus pais biológicos, que não toma essa força de vida, tá bom? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a força do pai, tá? Bom, a força da mãe é aquela que nos dá a força de vida, ou seja, quando nós tomamos a força da mãe, nós temos um conteúdo disponível, né? Ou conseguimos usar o conhecimento que temos para contribuir, dar vida aos nossos projetos, mas para levar esse conteúdo, esse conhecimento para o mundo, a gente precisa tomar aí a força do pai também, porque a força do pai é a força que tudo faz crescer, expandir, justamente porque o papel do pai nas nossas vidas é fazer esse movimento de nos levar para o mundo. Olha que lindo, né, gente? Um exemplo de que precisamos tomar essa força do pai e de que a força do pai interfere e muito nos nossos resultados é aquela sensação de que você tem muito para dar, para contribuir, você tem um grande potencial, mas você não consegue crescer, né? Você não consegue progredir, nem levar o que você tem para o mundo, se relacionar com as pessoas, enfim. Então o pai, ele tem a força que nos dá essa estrutura, tá bom? A força que vai nos nutrir de confiança, de segurança e vai fazer a gente avançar nos nossos planos e nos nossos projetos. É a força que vai nos levar para o mundo. Por isso é muito mais difícil a gente tomar o pai, né? A força do pai do que a força da mãe. Porque tomar a força do pai requer que a gente se abra para o mundo, requer que a gente apareça, né? Requer que a gente tenha que se despir dos medos que a gente tem, de mostrar quem de verdade a gente é. Por isso que muitas vezes tomar a força do pai é mais difícil, mas é a mais libertadora que tem, né? É incrível quando a gente trabalha a força do pai, embora a gente tenha, né, muito mais resistência para trabalhar a força do pai, é trabalhando a força desse pai que a gente encontra essa vitalidade que muitas vezes nós queremos, né? Às vezes esse cansaço, essa preguiça, né, a procrastinação que a gente tem de fazer as coisas é porque nós não tomamos a força do pai. Bom, a força do pai, gente, é o masculino, é a atitude, é a ação. A força da mãe é a emoção, né? É o yin, né? Aquele símbolo do yin e do yang, onde eles se complementam, né? A força da mãe é o lado feminino, da energia do feminino sagrado.
das nossas emoções, né? Da nossa delicadeza, das nossas ações, né? De compaixão. A força do pai é o yang, é a força da energia masculina, tá? Eu não tô colocando gênero, gente. Eu tô falando o que representa o yin e o yang, tá? É a força masculina, tá bom? De energia do masculino sagrado, tá? É uma energia sagrada. Aí é a força mais agressiva, né? É a força que nós temos, é a razão. Sabe aquela coisa do sangue no olho, quando a gente deseja algo que a gente põe na frente e segue para poder realmente manifestar? Pois é, a gente tem que ter essas duas energias muito, né? Sendo muito trabalhadas no nosso íntimo. Isso tá no nosso autodesenvolvimento, lógico. Isso tá no nosso autoconhecimento e a gente precisa realmente encontrar onde é que estão essas forças. Isso é algo que traz muito essa questão de nos conhecer. É isso que a gente trabalha no nosso momento terapêutico lá, tá? Bom, tem também a visão do Bert Hellinger, que eu trago aqui como uma conclusão para que vocês possam também entender um pouquinho mais sobre esse tema. O essencial aqui é a gente entender que eles não são perfeitos quando a gente fala do nosso pai, da nossa mãe, né? Que eles têm as suas dores e que a gente precisa aprender a tomar essa força de vida também, seja como for, seja onde for, né? Seja o pai agressor, o violento, não importa. São pais, são pessoas que nos deram a vida e que estão aqui cumprindo com um papel importantíssimo. Vieram para esse mundo ou estão aqui, talvez alguns não estejam mais, né? Para nos dar a vida, esse presente grandioso. Olhe para essa grandiosidade, né? De que é esse pai, né? É esse pai que você tem, ele não te matou, né? Ele não encerrou a sua vida. E por mais que você tenha, né, a sua história de dor aí, que tenha passado, né, por qualquer dificuldade, esse pai, é o seu pai, né? Então ele traz essa força mais bruta da ação, do realizar, do manifestar, né? Do sangue nos olhos, da gente poder realmente trazer e realizar aquilo que a gente deseja, tá? A gente não sente dor por algo ou por alguém que a gente não ama, tá bom? Geralmente as pessoas que a gente ama, a gente sofre, porque faz sentido, né? Então, quando a gente busca esse amor que está dentro da gente, que está no nosso íntimo, né? Você não precisa ir lá fora para buscar, né? Você se nutre com essa força e essa força que te dá coragem, né? Que você precisa, a confiança que você precisa ir para o mundo, tá bom? Bom, eu espero ter contribuído para você aqui diante desse tema da consciência pai e mãe, né? É uma consciência que a gente precisa entender, simplesmente é algo que a gente trata dentro do consultório, sim, né? Porque é algo que mexe profundamente conosco e a gente precisa entender de que maneira, né, essa ancestralidade está representada na nossa vida, né? A força da mãe no nosso lado, da força emocional da vida e a força do pai que nos leva para o mundo, a força de realização, de coragem, né? De vir essas questões que estão ali, que a gente deseja e que quer realizar.
Esses dois são figuras importantíssimas para nós. Independente se a gente conhece ou não, nós estamos aqui, fomos gerados por um pai e por uma mãe. Então, que a gente possa receber essas duas forças e que esse material seja um conteúdo muito importante para que você também entenda essas questões que a gente traz na nossa própria vida, tá? Afinal de contas, a vida é um presente grandioso que a gente tem. Vale a pena a gente entender, compreender para ressignificar bastante coisa, né? Enfim, se você gostou desse material, curte ele aí, compartilha para aquelas pessoas que de repente faz sentido, né? E aqui a gente está aberto no bate-papo com a Lê e vou trazendo mais temas aqui que são temas que são gerados dentro do próprio consultório e que faz sentido a gente colocar aqui para que você também vá entendendo um pouquinho mais das questões terapêuticas, tá bom? Curte esse vídeo, se inscreva no canal, enfim, e você notifica, né, aquele sininho como sempre, né, como todo, né, para que ele possa te avisar de outros vídeos bem bacanas aqui no canal, tá bom? Eu agradeço imensamente a sua presença nesse vídeo aqui e espero que você esteja conosco nos próximos. A gente se vê no próximo vídeo, tá certo? Um beijo grande no coração e até mais!